O que são linhas teológicas? Quais as principais linhas teológicas? Qual a linha teológica correta, ideal? Para entendermos sobre essas perguntas, primeiramente vamos começar compreendendo o que seja uma linha teológica. Linha teológica é um sistema de pensamento, convicção e de tradição dentro da interpretação teológica. Existem várias linhas teológicas e cada linha teológica vai trazer já no estudo teológico, na hora de interpretar o conhecimento sobre Deus, alguns pressupostos, isto é, algumas convicções, algumas ideias, pensamentos, filosofias e também tradições que vão fazer parte da forma de construir o pensamento teológico. Para facilitarmos a compreensão sobre as linhas teológicas, podemos aqui identificar algumas que são bem conhecidas, como a teologia cristã, a teologia hinduísta, a teologia budista, a teologia islâmica. Existem várias teologias, várias formas de entender e compreender Deus e as suas verdades. Porém, para especificarmos mais o conhecimento das linhas teológicas, vamos aqui tratar elas de forma mais específica. Dentro da teologia cristã, nós podemos hoje entender que a maior influência no campo teológico estão nas teologias da libertação, a teologia liberal e a teologia ortodoxa. Sobre a teologia liberal, primeiramente podemos caracterizar uma teologia que é puramente racionalista. Ela entende que o conhecimento é produzido puramente pelo uso da razão e exclusivamente a razão. A mente humana, dentro das suas capacidades, é que vai construir a verdade. A teologia liberal, ela também está de alguma forma relacionada com o cientificismo. É aquela ideia de que a ciência é a autoridade perfeita para dizer o que é certo e o que é errado. Portanto, a construção da teologia liberal, ela valida aquilo que a ciência determina como uma verdade. Aquilo que a ciência diz que é uma verdade, a construção teológica tem que estar de acordo com a ciência. Se, nesse caso, o texto bíblico ele for contraditório àquilo que a razão humana compreende ou aquilo que a ciência defende como uma verdade, essa compreensão ela está equivocada, porque o que prevalece é aquilo que a razão e a ciência determinam como uma verdade. Nesse caso, na teologia liberal, a Bíblia não é a palavra de Deus. Não, ela pode conter partes que são realmente reconhecidas como sendo a palavra de Deus, mas partes da Bíblia, na verdade, são puramente escritos humanos que trazem os seus equívocos. A teologia da libertação é uma teologia que vem se destacando e se desenvolvendo nos países latino-americanos. São países onde há um número elevado de pobres. Essa teologia, ela tem como fundamentação a interpretação da Bíblia a partir do viés marxista, da luta de classes. Eles entendem que a missão de Jesus foi fazer com que o pobre, aquele que era reconhecido como menos favorecido na sociedade, pudesse ter os seus benefícios. Nesse caso, a missão de Jesus não está no âmbito espiritual, relacionado à questão do pecado e do seu afastamento de Deus, mas sim da injustiça social que ocorre por causa dos opressores, aqueles que são a elite da sociedade, e os menos favorecidos são vítimas desse sistema. Bom, deu para perceber que essas duas linhas teológicas que eu citei aqui são equivocadas. Elas
partem de uma interpretação humana sem uma raiz na verdade da Bíblia. A interpretação, a linha teológica ideal e correta é a ortodoxa, aquela que parte da doutrina correta. A teologia ortodoxa, ela vai interpretar e vai construir o conhecimento teológico a partir de uma metodologia verbal plenária dos textos bíblicos. Isto é, ela reconhece a Bíblia em sua totalidade como sendo a palavra de Deus. Toda a Bíblia, os 66 livros, é a palavra de Deus. E também, cada parte, ela é verbal, isto é, cada palavra foi inspirada pelo Espírito Santo e ela deve ser analisada dentro do seu contexto histórico e também dentro do seu contexto gramatical. Nesse caso, a teologia ortodoxa, ela reconhece aquilo que foi ensinado na Bíblia, já desde a época dos apóstolos até os dias de hoje. A linha ortodoxa, ela resgata as verdades históricas, aquelas que foram defendidas pelos apóstolos e pelos verdadeiros cristãos ao longo da história da igreja. Nesse caso, a teologia ortodoxa, ela é a teologia correta, é a teologia conservadora, que ela conserva as verdades eternas de Deus para todas as gerações.